Nós queremos, com alegria, apresentar a Vitória, que é filha do Paulo e da Nirley. E sempre falamos isso e repetimos que nós cremos no batismo de pessoas que voluntariamente decidem entregar sua vida para Jesus e obedecer esta ordem de Jesus do batismo nas águas. As crianças recém-nascidas nós não batizamos, mas biblicamente nós apresentamos e consagramos ao Senhor como um ato de fé e desejo dos pais, evidentemente, e com alegria fazemos isso, entendendo que é um ato profético, um ato abençoador, e colocar a criança na presença de Deus, que já está guardada e protegida pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, e faz parte desta nova aliança. Então, com muita alegria, nós queremos apresentar e certificar, né? A gente dá um certificado de apresentação e o Ministério de Mulheres dá uma Bíblia também bonita, a primeira Bíblia do neném, e certificamos que a Vitória Oliveira Granja foi apresentada e consagrada a Deus de acordo com os princípios da Bíblia Sagrada. Ela foi nascida no dia 2 de março de 2015 e é filha do casal Paulo Granja e Nirley de Oliveira. E a bênção que Deus ordenou que fosse dada aos filhos, em Números 6, 24 a 26, que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Amém? Que Deus abençoe vocês, Paulo e Nirley, que possam criá-la nos caminhos do Senhor e ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé, gente? Ela está dormindo aqui numa paz e eu vou ter que orar abaixo de novo, né? Vamos orar por ela? Estenda suas mãos para cá e abençoe a Vitória em nome de Jesus. Pode vir mais para cá, se você quiser tirar essa foto aí. Comigo ela vai ficar mais bonita ainda. Pai, graças te damos, Senhor, e queremos com muita alegria apresentar ao Senhor a Vitória. Que a tua bênção esteja sobre a vida dela, guardando, protegendo, abençoando, Senhor. Que ela possa ter vida, saúde, graça, possa conhecer ao Senhor e possa, Deus querido, ser criada nos caminhos do Senhor, na palavra de Deus, com amor, com carinho, com alegria, com disciplina, com verdade, com palavra de Deus, em nome de Jesus. Que a tua bênção esteja sobre ela, sobre os pais, o Paulo e a Nirley, em nome de Jesus, Senhor, guarda, protege. Nós a consagramos e apresentamos ao Senhor, em nome de Jesus, ministrando sobre ela as tuas bênçãos, em nome do Senhor. Oramos e agradecemos. Cada um diz, dá uma palminha bem devagar, devagar, gente. Isso, Deus abençoe, parabéns, Deus abençoe. Parabéns. Pode assentar, por favor. Aqui, esse é o certificado e o presentinho para ela. Legal. Gente, nós estamos alegres com Jesus. O vídeo já dá, Max? Presta atenção nesse videozinho aí. Nós sempre estamos falando sobre os grupos familiares, grupos pequenos. Na quarta-feira estamos dando a instrução, o treinamento para todos, não é só para líderes, para todos que querem e vamos participar dos grupos pequenos, dos grupos familiares. Toda a natureza aponta para o crescimento. Note como tudo busca crescer, não apenas em tamanho, mas em quantidade. Uma semente brota e dá origem a centenas de frutos com milhares de novas sementes que vão gerar infinitas novas plantas. Os animais seguem um instinto natural para o aumento da população do clã em qualquer espécie. E o mesmo ocorre com o ser humano. Lição da pré-escola. Todo ser vivo nasce, cresce e se reproduz. Essa é a dinâmica divina, multiplicação. A própria história bíblica é repleta de exemplos de como Deus gosta dessa operação da aritmética. A ordem para Adão e Eva foi: cresçam e se multipliquem. O resultado: 7 bilhões de pessoas no mundo. Abraão ouviu a promessa: uma grande nação virá de você. Ele deu origem ao povo judeu. Quando Deus se fez homem, não gostou de encontrar uma figueira sem frutos. É que para ele, multiplicação é sinônimo de bênção. E bênção é o que Deus quer dar a todos, usando agentes especiais. Por essa razão, os pequenos grupos são tão importantes, pois existem para crescer e alcançar mais pessoas. Quanto mais gente, mais bênção. A lógica é simples assim. E para que o resultado seja aquele que foi planejado, cada elemento precisa cumprir o seu papel, colaborar para o crescimento. A lição da natureza deve ser seguida também aqui. Todo pequeno grupo tem que nascer, crescer e se multiplicar.
Um pequeno grupo cresce e tem que dar origem a outro. Multiplicar pequenos grupos é multiplicar esperança. Cresça em comunidade, multiplique esperança. Thank you. Pronto. Então, gente, quarta-feira, venha, nós estamos aqui numa reunião, 7h45, começamos com a revisão e já logo depois de uns 5 minutos já iniciamos o tema daquela noite sobre os grupos pequenos, como funcionam, e já, né, em abril já queremos começar em nome de Jesus. Se você quiser um na sua casa, é um grupo fixo, né, pelo menos um compromisso de 1 ano, 2 anos. Claro, se precisar, né, mudar, não tem problema, mas já pode começar a nos procurar. E se você quer um grupo pequeno na sua casa, em nome de Jesus, não quer dizer que você vai liderar o grupo, mas você vai hospedar um grupo pequeno, e pequeno mesmo, 6 pessoas, 7, começa, inteirou 15, aí multiplica, né? Tira dali umas 6, 7 pessoas, o grupo diminui de novo, com a intenção de crescer para ganhar vidas para Jesus. Cadê o Evandro? Vem correndo, Evandro. Vai vir? Gente, o boletim, olha, eu recebi essa foto aí, com essa mensagem sobre lógica simples para comentários, o que vai comentar. Então, antes de você comentar qualquer coisa, dá uma lida nesse trem aí, essa lógica, tá bom? Tem uns gráficos aí, parece que não entende, mas se você começar a seguir um por um, você vai entender. Um negócio muito interessante. Agora não, mas depois você vai dar uma observada aí. Eu quero apresentar aqui com carta de recomendação da Assembleia de Deus em Campos, Palmeiras, no Espírito Santo, é isso? A irmã Rosimeire, fique em pé, por favor, e a Lohane, fique em pé. Rosimeire, Lohane está aí, serva de Deus, a sua filha, elas estão vindo do Brasil, chegaram recentemente, e o pastor presidente, o pastor Álvaro, e o pastor lá também, nosso conhecido amigo, o pastor Albérico Rangel, lembra? O pastor Albérico, ele está assinando aqui, recomendando também as nossas irmãs que estão vindo com carta de recomendação, mas com vontade de ficar mesmo e morar aqui e ficar com a gente, amém? Querem recebê-las com alegria? Dá uma salva de palmas bonita recebendo as nossas irmãs. Alguém dá um abraço aí? Isso. Vem, Evandro. Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Max, não vai precisar do vídeo não, it's okay. Thank you, Dó. Não, só gostaria de avisar os irmãos, a todos os jovens, do acampamento de jovens esse ano. Vai ser no dia 10, 11 e 12 de julho. A gente já está com o local reservado e a gente tem vagas limitadas. Então, se você quer ir com a gente, hoje a gente vai ter uma mesa lá atrás já com os folhetos para você preencher da sua informação, para você reservar o seu lugar. E aconteceu alguma coisa com o microfone aqui. Para você reservar o seu lugar, porque tem vaga limitada. Se você esperar para o último minuto, não vai ter vaga para você. Então a gente só está avisando. Se você quer ir, fala com a gente depois do culto. Deus abençoe. Obrigado, Deus abençoe. Gente, aconteceu alguma coisa com o som aí, viu, Gilbert? Aconteceu alguma coisa, melhorou agora. O que a gente vai fazer agora? Oferta, é isso? Vamos ofertar com amor os nossos dízimos e ofertas, com muita alegria, estaremos ofertando ao Senhor. A Bíblia diz, honrai ao Senhor com todas as suas riquezas ou recursos e com as primícias de toda a sua renda, que possamos fazer isso com alegria, com fé, entendendo que estamos investindo no reino de Deus. Hoje, a nossa oferta tem um objetivo. O objetivo da nossa oferta hoje vai ser novamente para o CFNI, para ajudar alunos que nós ajudamos no Texas, com ofertas e com o estudo deles ali, que eles estão estudando para o ministério. Vamos orar? Pai, queremos ofertar com amor, com alegria, com fé, entendendo que estamos, Senhor, dizimando e ofertando, Senhor, no reino de Deus, e a nossa semente vai ser abençoada, que o Senhor possa abençoar e multiplicar para cada um de nós, Senhor, e abençoar também as finanças da Tua igreja, que estão sendo tratadas com fidelidade, com amor e também, Senhor, com transparência. Muito obrigado, ó Pai, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Enquanto adoramos e louvamos a Jesus com os nossos dízimos e ofertas, o relatório de fevereiro, que estamos em março, já está lá fora no salão ali, né, num quadro lá você vê os relatórios financeiros da nossa igreja, e se precisar, né, alguma dúvida, pode procurar aí, saber os tesoureiros, para você ter, né, alguma explicação que necessitar. Nós queremos que você saiba para onde está indo e aonde está sendo investido os nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém? Então, se você quiser dar uma paradinha lá no salão, tem lá os relatórios financeiros de fevereiro, por enquanto.
nós estaremos louvando ao Senhor com os dízimos e ofertas, e o Ministério do Louvor já pode vir para cá. Não se esqueça, sexta-feira começa, sexta, sábado, domingo, a nossa conferência da família. Pastor Cote estará aí conosco e vai ser uma bênção para a nossa vida. Amém. Creio que todos já ofertaram. Se você já ofertou, eu gostaria de convidar vocês a se colocar de pé. Join us as we stand. Esse primeiro hino que a gente vai cantar, na verdade, ele é novo para a igreja, com certeza. Mas ele é um hino não tão novo. Eu acho que é dos anos 90. I'm a 90s kid. O coro dele é bem simples. If you wouldn't mind playing the chorus for me. O motivo do qual eu decidi fazer esse hino é porque às vezes a gente sempre olha para o nosso próximo ou o ímpio e a gente pensa assim, nossa, essa pessoa precisa de Deus, essa pessoa precisa do amor de Deus, meu Deus, aquele drama todo. Daí, o verso desse hino que vocês vão escutar tem uma parte que fala: You can feel my rage, you can read my empty page. Ou seja, se eu fosse traduzir para o português, Deus, você lê a minha página em branco. Você sente assim a minha ira. Você vê quando eu sonho. Você vê quando eu sangro. E isso para mim é algo muito real, porque para quem não me conhece muito bem, I anger very easily. Eu sou uma pessoa assim, estupim curto. E ultimamente Deus tem me testado nessa área, que aleluia, meu Deus. Mas amém. E eu sei que eu não estou sozinha, eu sei que não é só eu. Mas isso para mim é algo muito real. Então, quando eu tenho passado essas situações ultimamente, eu percebi que do mesmo jeito que a gente olha para as pessoas, coitadinho, preciso de amor. Nossa, Deus, eu preciso tanto do teu amor. Eu preciso tanto do teu amor. Deus, o Senhor é amor e eu preciso tanto de ti, eu preciso tanto do teu amor, Senhor. Derrama teu amor sobre a minha vida, Senhor Jesus, porque é só teu amor para me cobrir. Às vezes a gente pensa que é só, não, é o coitadinho lá, é o ímpio. Não. Coitadinho de nós. Nós somos coitadinho também. Coitadinho entre aspas. Ai de nós se não fosse por Deus. Ai de nós se não fosse por Deus. Às vezes eu paro e penso, nossa, só Deus para me aguentar, hein? Só Deus para me aguentar e para me amar do jeito que Ele me ama. Tem que ser Deus. Sim, eu não sei como o Evandro me aguenta, né? Mas tipo assim, ele me aguenta também. Mas assim, eu sei que o Evandro não me ama do jeito que Deus me ama. Vocês me entendem meu ponto. Mas eu sei que mesmo ele me amando do jeito que ele me ama tão bem, ele ainda não consegue me amar do jeito que Deus me ama. O amor de Deus é infinito, é perfeito, não falha. É isso que esse hino fala. Espero que fale com vocês do jeito que fala comigo. Amém? You can tell when I'm a mess.
Preciso de ti, Senhor, preciso, como eu preciso. Senhor, precisamos de ti, meu jardim secreto. Ó Senhor amado meu, quão precioso para mim é te adorar, te dar louvor quando em mim nada há que dizer e o que fazer.
Se na angústia eu for fiel a ti, Jesus, e confiar no seu poder de me livrar, me libertar, me restaurar a força de viver. Alva já vem, minha luz é o Senhor, nele eu tenho tudo, nele eu sou completo, ele é o meu tesouro, meu jardim secreto. oh Senhor amado meu, Quão precioso para mim é te adorar, te dar louvor quando em mim nada há que dizer, o que fazer, se na angústia eu for fiel a ti, Jesus, e confiar no seu poder de me livrar, me libertar, me restaurar a força de viver. A alma já vem, minha luz é o Senhor, nele eu tenho tudo, nele eu sou completo, ele é o meu tesouro, meu jardim secreto. alma já vem. A alma já vem, minha luz é o Senhor, nele eu tenho tudo, Nele eu sou, completo, ele é o meu tesouro, ele é o meu tesouro, meu jardim secreto. Tu és o meu jardim secreto, Deus. Tu és, Senhor, em quem eu me escondo. Tu és o meu esconderijo.
Santo, Senhor. Vem, Senhor. Vem receber o nosso cântico. Senhor, eis-nos aqui. Ouça a voz do teu povo, Senhor. Vem, vem, desejado, amado, tu és amado. Incomparável tu és. Incomparável tu és, Senhor. A ti pertence a adoração. A minha vida eu entrego em tuas mãos. Meu coração e o meu coração eu dou
Feche seus olhos. Você não veio assistir um show, um culto. Você não veio assistir um culto. Você veio fazer um culto a Deus. E no culto a Deus nós nos oferecemos, nós nos entregamos, nós nos derramamos diante de Deus. Nós nos confessamos a Ele, rogamos a Ele misericórdia, graça, oramos a Ele. Nós vamos fazer esta oração mais uma vez, essa oração cantada, o meu coração. E se você talvez perdeu a oportunidade de fazer esta oração, Deus está te dando mais uma oportunidade de declarar isso de verdade, fazer esta oração. Feche seus olhos, mas faça essa oração de entrega e peça a Deus uma mudança. Peça a Deus que o seu coração seja mudado. Fala isso para Ele. Fale cantando ou simplesmente fale. A ti pertence, Senhor, toda adoração, todo louvor. A minha vida eu entrego em tuas mãos. Entregue a tua vida nas mãos de Deus, de Jesus, para Ele cuidar. E o meu coração eu dou a ti, tudo que faço e o que sou, não há Deus como tu. Mais uma vez, meu coração. Diga isso para Jesus de verdade. Como está o seu coração? Entrega para Ele. Diga para Ele, Senhor, toma o meu coração. Toma a minha vida. Tudo que eu faço e tudo que eu sou. Toma a minha vida, Senhor. Tu és o único Deus. Toma a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Traz quebrantamento, Espírito Santo. Traz quebrantamento na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente. Traz arrependimento, Senhor. Espírito Santo traz arrependimento. Espírito Santo traz quebrantamento em nome de Jesus. Traz mudança de vida. Em nome de Jesus, ó Espírito de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, repreendemos toda força humana, maligna, que prende os corações, que prende a mente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Traz libertação, ó Espírito de Deus. Traz libertação, Espírito Santo. Traz quebrantamento, Espírito Santo. Corações endurecidos, mentes cauterizadas, em nome de Jesus, Espírito de Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Traz confissão de pecados. Convence do pecado. Convence da maldade. Convence da iniquidade, Espírito Santo. Traz quebrantamento, Espírito Santo. Traz conversão, traz mudança de vida. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Quebra o comodismo, quebra a acomodação, quebra o ressentimento, em nome de Jesus. Quebra a dureza de coração, Espírito Santo. Espírito Santo, quebra a frieza espiritual, a mornidão espiritual, Espírito Santo. Espírito Santo, quebra o distanciamento de Deus. Espírito Santo, quebra a tristeza, a angústia, a decepção, a amargura. Vem, Espírito Santo, quebrar do vício.
Vem, Espírito Santo, quebrar da maldade, da maledicência. Vem, Espírito Santo, restaurar a alma, o coração. Vem quebrar o ressentimento, a dor, a decepção. Espírito Santo, vem. Batiza com teu Espírito Santo, Jesus. Renova com teu Espírito Santo, Jesus. Alegra com teu Espírito Santo, Jesus. Traz paz, ó Espírito Santo, traz consolo. Fortalece corações, ó Espírito Santo. Cura corações, ó Espírito Santo. Traz cura, traz restauração, traz paz, traz alegria. Andará. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Meu coração. Entrega o teu coração para Jesus. A ti, tudo que faço e o que sou, não há Deus como tu. E o meu coração eu dou a ti. Tudo que faço e o que sou, não há Deus como meu coração eu dou a ti. Tudo que faço e o que sou, não há Deus como tu. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu sei que o Senhor tem mais para nós nesta noite, Espírito Santo de Deus. Continua falando através da tua palavra, continua ministrando aos nossos corações. Continua, Espírito Santo, falando às crianças que serão ministradas. Usa os professores com poder, graça e unção. Salva crianças, liberta, batiza com o Espírito Santo. Nós também, ó Espírito de Deus, continua falando conosco em nome de Jesus, trazendo cura, salvação, libertação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Sente-se alegre, adorando a Jesus, louvando ao Senhor nessa mesma paz e alegria, neste mesmo mover do Espírito Santo. Enquanto as crianças vão para as classes serem ministradas também, abra sua Bíblia em Efésios 5. Lembrando que à noite, 9 a 12 anos nesta classe aqui. 9 a 12 anos nesta classe aqui. À noite funciona a classe dos pré-adolescentes e outras crianças aqui. 9 a 12 anos. Quem está sentindo que o Espírito Santo está se movendo nesta noite? Amém? Glória a Deus. Nós tivemos um encontro de, como diz o irmão Léo, né, de macho ontem, encontro de homens. Foi uma bênção, passamos tempo em oração, compartilhar a palavra de Deus, depois oramos de novo, e aí depois brincamos, né, porque o homem gosta de brincadeira séria, na verdade.
e foi uma benção mesmo, muitos homens ali, e nós estamos voltando. Todo quarto sábado vamos ter um encontro dos homens, ou na casa de alguém, ou aqui na igreja, mas vamos estar juntos em nome do Senhor Jesus e alcançando outros homens para Jesus. Aqueles que estiveram ontem, vai dar um amém bem forte com a pergunta que eu vou fazer. Dos homens que estiveram ontem naquele encontro e vão estar na conferência da família sexta, sábado, domingo, digam amém bem forte. Amém. Sim? Mais de 5.000 pessoas aqui no próximo final de semana. Eles se comprometeram, vão vir com a família toda, todas as idades, e vão convidar mais gente ainda. Então, você venha, convide mais pessoas, vai ser uma bênção esse final de semana. Efésios capítulo 5. Nós, por alguns domingos, falamos nesse texto de Efésios 5, principalmente o final de Efésios ali, que fala sobre o Espírito Santo, e ministramos umas 3 mensagens sobre o Espírito Santo. E Deus, orando, buscando a Deus, lendo a palavra, Deus me orientou novamente a falar neste texto, mas numa outra perspectiva, e pegando outros versículos deste capítulo 5 de Efésios, que ele traz aqui um desafio para mim e para você. O tema aqui hoje é: a decisão é sua. Eu não costumo fazer isso, mas eu vou pedir para você virar pelo menos para uma pessoa, Daniel, e dizer para essa pessoa: a decisão é sua. Diga para alguém. Olha para cá agora. Primeira decisão que você vai tomar hoje, ouça bem. Primeira, se já não fez, fazer agora, desligar o telefone. Pronto. Segunda decisão que você vai tomar é não conversar com ninguém a partir de agora. 1, 2, 3, começou. Segunda decisão que você tomou. A terceira é abrir a Bíblia aí, em Efésios 5. Diz assim o versículo 1 de Efésios 5. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Vamos repetir juntos esse texto? 1, 2, 3. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Filhos amados aqui tem 2 sentidos: filhos amados que amam e filhos que são amados pelo Pai, principalmente esta expressão, mas filhos que também amam o Pai. Agora, qual é a decisão minha e sua aqui? Qual é a responsabilidade? De quem é a responsabilidade? É minha, é sua, de cada um de nós, é minha. A responsabilidade de tomar a decisão de imitar a Deus. É claro que a Bíblia fala em outros textos, como, por exemplo, 1 Coríntios, Filipenses, 1 Tessalonicenses, sobre imitar a Cristo. Como é que eu imito a Deus? Aonde que está o meu referencial para imitar a Deus? O meu referencial para imitar a Deus é a pessoa de Jesus. Diga forte, Jesus. Como é que eu sei? Jesus falou isso, Hebreus falou isso, que Jesus, lá em Hebreus, diz que é a expressa imagem de Deus Pai. Jesus disse para Filipe: quem vê a mim, vê ao Pai. Quando Paulo diz isso, ser de imitadores de Deus como filhos amados, ele está falando da nossa atitude em termos de amor, de imitar a Deus, mas nós sabemos como imitar a Deus olhando para a vida, ministério, ação e comportamento e tudo que envolve a pessoa de Jesus. É o nosso referencial. E aí nós precisamos buscar em Jesus imitar a Deus. Então, quando eu falar aqui imitar Jesus, imitar a Deus, é a mesma coisa, porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é um só Deus, 3 pessoas distintas, mas um só Deus. Lá em Mateus 6:21 diz: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aquilo que você mais aprecia, aquilo que você tem mais de valor, de riqueza, seja espiritual, material, de relacionamento, nisso está o seu coração. Daí nós entendermos que nós precisamos ter como tesouro da nossa vida, em primeiríssimo lugar, a pessoa de Jesus.
o Espírito Santo de Deus na nossa vida, e Deus tem nos levado a falar muito sobre isso, e eu citei aqui o pastor Francis Chan, lá da Califórnia. Ele escreveu um livro sobre o Deus esquecido, que muitos de nós e muitas igrejas estão esquecendo o Espírito Santo, e nos esquecemos que o Espírito Santo é Deus, é uma pessoa, está dentro de nós e nos guia, e estamos vivendo hoje na igreja, a partir do momento de Atos 2, que o Espírito Santo desceu, a plenitude do Espírito Santo, a dispensação do Espírito Santo, a fase, a época do Espírito Santo na igreja. Sem o Espírito Santo, eu e você, como igreja, nós não vamos para lugar nenhum. E se você está aqui nesta noite e ainda não tem Jesus no coração, não recebeu Jesus, entenda que o Espírito Santo já trabalha na sua vida. É possível que ele ainda não mora ainda, porque ele só mora a partir do momento em que você entrega a sua vida para Jesus, e aí faz esta mudança de vida, o Espírito Santo começa a habitar na sua vida. Mas que ele já está trabalhando na sua vida, só o fato de você ter vindo à igreja, de talvez você que está ouvindo pela internet, vendo pela internet, já é o Espírito Santo te levando para ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus produz fé, e a fé vem da pessoa do Espírito Santo para nós irmos a Jesus Cristo. Você entende isso? Diga amém. Olha o que a Bíblia diz nos dias atuais. Não se assusta não, mas tem isso na Bíblia. 2 Timóteo 2, do 1 ao 5. Olha que negócio interessante. Saiba disso, nos dias últimos, nos últimos dias, sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Tudo isso a Bíblia diz que já existia, e nos últimos dias que nós estamos vivendo, isso está piorando. Qual é o escape, então? O escape é em Jesus. Se eu tenho Jesus, se você tem Jesus, nós podemos viver uma vida diferente do padrão do mundo hoje, porque o próprio Paulo diz: não vos conformeis com o padrão deste mundo. Romanos 12. E aí nós lemos aqui que Deus quer pessoas que vivam um estilo diferente de vida no meio desse tipo de gente, para que essas pessoas também, essa classe de pessoas também, possam ser alcançadas por nós com amor, com alegria, com compaixão, com misericórdia, alcançar, porque a Bíblia está dizendo que assim é a natureza humana, mas, por outro lado, que Jesus veio para resgatar o homem e a mulher, e aqueles que já foram resgatados por Jesus, eu e você podemos alcançar essas vidas, e eles vão se tornar também ovelhas de Cristo Jesus. E nós estamos vivendo um tempo hoje, e eu sempre falo isso aqui, de relativismo. Tudo é relativo, não tem absolutos, e nós entendemos que a Bíblia tem ensinamentos absolutos para a nossa vida. Olha outro texto aqui interessante, Romanos 8, 7 ao 9. Olha o que diz. A mentalidade humana da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas diga, Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Como é que você sabe, como é que eu sei se você tem ou não o Espírito de Deus? O nosso comportamento. Tiago diz que a fé sem obras é morta. Ou seja, a fé sem ações, sem comportamentos que correspondem com a Bíblia e com a palavra de Deus, essa fé é inexistente, ela não vale nada, o Espírito Santo não está ali. O que você fala, o que você olha, o que você ouve, o que você faz, como você se comporta, como você age, mostra e revela o que está dentro de você.
A boca fala do que o coração está cheio. Isso não é provérbio popular, não. Isso é Jesus falando. Que você possamos entender de que a palavra de Deus nos orienta, entregar a vida para Jesus, o Espírito Santo entra em nós para nos mudar. Vem como está. Eu sempre digo aqui, esta igreja é a igreja das portas abertas. Aqui, para entrar aqui, para vir aqui, escuta bem, calma. Vale tudo. Você pode vir do jeito que for, do jeito que tiver, e aqui a nossa orientação, você vai ser recebido com alegria, com amor, com abraço. Você é bem-vindo do jeito que vier. Agora ouça uma coisa. Você veio e a graça de Deus, e Deus te ama tanto, que Ele quer você mudado e transformado, e é o nosso desejo com amor para você. Que a sua vida, a minha vida, seja mudada, transformada diariamente. Jerusalém, a nova Jerusalém, lá no céu, que é construída por Deus e é o símbolo e o retrato da igreja de Jesus, é uma igreja de portas abertas. A cidade é toda, não tem portas, inclusive. Entra, ou melhor, está aberta a todos. Mas, na realidade, lá no céu só vai entrar aqueles lavados e redimidos pelo sangue de Jesus que tiveram a oportunidade de entregar suas vidas e serem transformados pelo poder do Cristo morto na cruz do Calvário. Então, aí, quando você recebe a Jesus como Salvador, aí esta igreja se torna a igreja que é responsável uns pelos outros de vivermos em santidade. Aí já não vale tudo, não. Aí já vale tudo o que está onde? Na Bíblia. Eu costumo dizer que essa igreja aqui não proíbe nada, porque a igreja não foi chamada para proibir. Gente, e vocês não imaginam o que a gente passa assim, né? Porque a gente pertence a uma denominação. Então, uma denominação tem vários pastores. Então, eu não quero nem entrar em detalhes, porque está filmando, né, na internet. Mas igreja nenhuma, pastor nenhum foi chamado para proibir nada. Agora, nós somos chamados, e a igreja foi chamada para pregar a verdade, estabelecer a verdade e estabelecer o ensinamento da palavra de Deus e, evidentemente, a decência e a ordem. E aí eu estou falando para aqueles que já são membros aqui, de que, evidentemente, tem um estilo de vida. É claro, se você for ser um líder da igreja, vou tocar no ministério, não é isso? Vou participar como membro da igreja, precisa entender que há um procedimento bíblico a ser vivido de acordo com a palavra de Deus. E aí, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a decisão é sua. Não é culpa de pastor, não é culpa de igreja, não é culpa de liderança, não é culpa de ninguém. A decisão é sua e a responsabilidade é sua. É minha, em termos da minha vida. Cada um é responsável e a Bíblia diz, dará conta de si mesmo a Deus. Para de ficar dando desculpas e arrumando culpados para a sua situação, para o seu estilo de vida, para a sua vida espiritual, material, seja o que for. A culpa é do Obama, a culpa é da Dilma, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Para. Mostraram um videozinho ontem, não é o dos 7 cabeças, não, esse eu não vou nem tocar nesse assunto. Mas já viram esse trem, uma bobeira tão grande? É um cachorrinho que, quando fala de uma certa presidente, de um certo país, o cachorrinho fica bravo, fica meio demoniado. Aí, quando fala de outro candidato e tal, ele fica calminho, assim, mas quando fala, né, de uma tal presidente de um país, ele fica, se endemoniza. Lembra do Fidel Castro. Então, veja, a gente precisa entender que nós somos guiados pelo Espírito Santo. A culpa não é da presidente, não é do presidente, não é do fulano, não é da fulana, não é de ninguém.
Eu sou responsável diante de Deus das minhas ações, da minha vida, do meu estilo de vida. Você é responsável. Esta igreja vai continuar pregando a palavra de Deus, continuar mostrando pela Bíblia o que é pecado, continuar mostrando pela Bíblia e vivendo pela Bíblia o que é santidade, vida com Deus, porque este é o melhor estilo de vida que existe e é a vida abundante em Cristo Jesus, para mim e para você, e é a coisa mais linda e maravilhosa, dar o meu coração para Deus, porque Deus é o único e existente Deus na face do universo, em qualquer lugar. A decisão é sua de ser ou não imitador de Deus. Claro que tem várias situações que precisam ser trabalhadas, em questão de dificuldade, de lutas, de traumas, de dores, de doenças, de relacionamentos, tudo isso precisa ser tratado, todos nós precisamos. Mas que eu e você possamos entender que ninguém deve e nem pode estar controlando a minha vida e a sua vida com absolutamente nada. Você fala, não, ninguém controla a minha vida. Mas é aquele rancor daquela pessoa que você tem e não consegue perdoar. Sem você saber, aquela pessoa está te controlando. Nós precisamos nos libertar disso e a decisão é sua. Seja imitador de Deus. Como? Através de Jesus. Ele é o nosso modelo. E aí vem uma pergunta, até de uma mensagem que eu preguei aqui há algum tempo. Que lugar Jesus tem na sua vida? Pense nisso. Que lugar Jesus tem na minha vida? Aí você dá uma pensada aí na sua vida espiritual, material, conjugal, financeira, profissional, de divertimento, porque tem gente que vai para certos lugares e faz certas coisas que Jesus fica com vergonha. Jesus fala, não, não vou aí, não, você está maluco. E ainda diz ainda que não, sou lá da igreja do pastor Samão, pelo amor de Deus, não fala isso. Não faça isso. Fica caladinho. Porque a igreja primeiro é de Jesus. E se você é membro dessa igreja e quiser falar que pertence a essa igreja, pelo amor de Deus, viva o que esta igreja quer viver, que é a Bíblia Sagrada. Palavra de Deus. Essa igreja não quer ser melhor do que ninguém, nós não queremos ser melhores do que ninguém, mas nós queremos viver a Bíblia. Nós queremos viver o que a palavra de Deus nos ensina, ser imitadores de Deus como filhos e filhas amados. E qual é o lugar que Jesus tem na sua vida? Onde é que Jesus está aí na sua vida? A Bíblia fala isso em Apocalipse 3:20, Jesus falando, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, vai se alimentar, vai estar juntos, vai ter relacionamento íntimo com Jesus. Agora, está muito claro isso na Bíblia. Está escrito aí na Bíblia, não tem como fugir disso. A decisão é de quem? A decisão é de quem? É minha. Está muito claro, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Quando você está em casa, você ouve a campainha, alguém bater na porta, você decide abrir ou não. Você dá aquela olhadinha assim, se é cobrador, se é vendedor, se é alguma coisa que você não conhece, alguém não conhece, você muitas vezes decide não abrir. Eu já decidi. Não era cobrador, não. Acho que era vendedor de alguma coisa. Eu olhei assim, lá, e falei, não, deixa para lá, estou muito ocupado. A decisão é sua de abrir a porta da sua casa, porque a porta é sua, a casa é sua, mesmo que é de aluguel, mas é sua, porque você mora lá. Você decide abrir a porta para quem você quiser e você decide deixar entrar quem você quiser. Ninguém te obriga a entrar na sua casa. Não, eu deixei entrar porque me obrigou, a não ser que pôs uma arma na sua cabeça, aí já é assalto. Mas ninguém, em sã consciência, vai obrigar você a deixar alguém entrar na sua casa. Jesus está dizendo a mesma coisa, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, a decisão é minha. Agora, ouça, não, mas eu tenho Jesus, mas tem muitos de nós que temos Jesus, entregamos nossa vida para Jesus, mas em muitas áreas da nossa vida a porta está fechada para Jesus. Não entra aqui não, Jesus.
Não entra aqui não, que o senhor vai passar vergonha e eu vou passar vergonha também. Não entra aqui na porta do meu computador, do meu telefone, não entra aqui na porta da minha televisão, não entra aqui na porta do meu divertimento, porque o senhor não vai gostar. E deixa eu te dar uma boa notícia. Quando Jesus bate na porta e diz, quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, é porque Jesus vai entrar e vai abençoar a casa toda, e Ele quer liberdade na casa toda, em todos os compartimentos, em todas as áreas da sua vida, em todos os momentos da sua vida, porque Jesus, em todas as áreas da minha vida, é a melhor coisa que existe, é a verdadeira vida e abundância. Você entende isso? Diga amém. Decida abrir a porta. O primeiro caminho é entregar a sua vida para Jesus. Se você já fez isso, amém. Agora, depois, é deixar Ele entrar e estar na casa toda. Tomar conta de tudo. E aí o versículo 2 nos dá aí, e outros textos que a gente vai ler, algumas dicas, algumas decisões que eu e você precisamos fazer para deixar Jesus entrar, tomar conta e para sermos imitadores de Deus, de Cristo. Versículo 2 fala aí do amor. Diz assim, olha, vivam, diga, vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Primeira decisão que eu e você precisamos tomar para deixar Jesus entrar, para ser imitadores de Deus, é decidir viver o verdadeiro amor de Deus na nossa vida. E isso na prática. Hoje nós temos essa onda aí de ateísmo, de secularismo, essa onda de que, não, se Deus existe, a gente não precisa dele, nós temos muito mais coisa boa para fazer. Entender que nós precisamos do amor de Deus na nossa vida, da salvação em Cristo Jesus. A Bíblia diz que é o amor de Deus que nos constrange, que nos leva à presença dEle, a estar com Ele, e com Jesus, esse amor derramado no nosso coração, nós podemos também influenciar e alcançar outras pessoas com esse amor de Deus em nós, através das nossas ações, daquilo que falamos. Quantas vezes nós falamos que temos o amor de Cristo na nossa vida, e as nossas ações, as nossas palavras, aonde nós vamos ou o que nós fazemos mostra o contrário. Deixa eu te falar uma coisa aqui do coração, sendo você que dessa igreja ou não. Aqui a gente trata as coisas com muita liberdade, sem formalidade, com muita transparência. Deus tem me incomodado de uma forma, temos orado, temos buscado a Deus, estamos tendo oração aqui às 10 da noite, todos os dias. Outros períodos, o Ministério de Louvor, a semana passada, orou todos os dias às 6 horas da tarde. Outros grupos de irmãos estão orando, estamos orando, buscando a Deus, e Deus pessoalmente, como pastor dessa igreja e como ovelha de Jesus, tem me incomodado que nós precisamos levantar a cabeça e decidir viver o amor de Jesus aonde nós estivermos, porque tem muita gente acomodada e na sua zona de conforto, abanando, né, assim, o calor e vivendo uma vida espiritual tranquila. Não, está tudo certinho, vou mexer com o diabo não, porque não dá problema, eu vou ficar aqui na minha, na boa. Nós precisamos sair dessa área de conforto, porque Jesus não me chamou, não te chamou para a área de conforto. Ele nos chama para uma guerra, para uma batalha. E olha a boa notícia, essa guerra e essa batalha já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Jesus não me chamou e não te chamou para uma guerra que a gente não sabe se vai ganhar ou se vai perder. Jesus nos chamou para uma batalha, para um desafio, para uma guerra que Ele já prometeu e que Ele já venceu, e Ele promete que nós já entramos nesta guerra como mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas é guerra. Não dá para ficar de braço cruzado. Não dá para acomodar. Nós precisamos decidir viver na prática, viver em casa, no trabalho, na escola, na rua, sozinhos, aonde estivermos, no nosso divertimento. Esse divertimento precisa manifestar o amor de Jesus. Sabe que o amor de Jesus é manifestado lá na boate, no clube, no bar, tomando todas?
Sim ou não? Olha, eu acho que não. Mas a Bíblia diz que o amor de Jesus... mas a gente tem que ir lá para ganhar esse pessoal para Jesus, então fica do lado de fora. Vai lá, mas fica na porta, esperando o pessoal sair. Se inscreve no Uber e no Lyft. Você fica lá, né? Tem que ter o telefone, né? Aquele negócio todo, mas sei lá, se vira. Espera o pessoal lá de fora e leva o amor de Jesus para ele. Que nós possamos entender que o amor de Jesus precisa ser vivido na nossa vida na prática. Está escrito aqui, olha, e vivam em amor, como quem? Qual é o referencial de imitação de Deus? Como também quem? Cristo, diga Cristo, nos amou e se entregou por nós, como sacrifício vivo. Então, nós temos que amar a Cristo como Ele nos amou, ou seja, nós também precisamos, em alguns momentos ou em momentos da nossa vida, nos sacrificarmos para Jesus, não para ser salvos, porque já somos salvos pela graça, mas em termos de caráter, de santidade, de vida espiritual, tem muita coisa que nós temos que abrir mão e nos sacrificar, porque Ele se sacrificou por nós, e é assim está escrito o modelo que nós temos que amar a Jesus, como Ele nos amou. A vida cristã, em muitos sentidos, a vida abundante, a vida de prosperidade espiritual, de alegria, de paz, de mais do que vencedores em Cristo Jesus, ela é repleta de vida, de entrega, de sacrifício e de renúncia. Quem entende isso, diga amém. Agora, que é fácil, não é, para nenhum de nós. Mas nós precisamos decidir viver o amor de Cristo, se queremos ser imitadores de Cristo, imitadores de Deus, na prática, no dia a dia. Deus tem nos incomodado isso com os grupos pequenos, que nós vamos começar em nome de Jesus, se envolva nisso com fé, com alegria. É uma das maiores maneiras de nós manifestarmos o amor de Jesus na prática. O grupo pequeno vai ser formado com 6 pessoas, poucas pessoas, 7 pessoas, começa numa casa. E aí o objetivo é crescer aquele grupo, não chamando irmãos daqui da igreja, mas trazendo todos aqueles 6 ou 7 ali, vamos trazer pessoas para aquele grupo com amor, para ouvir a palavra de Deus, para desenvolver relacionamentos, para ver a vida dos que são salvos em Jesus, ser manifestado o amor de Jesus. É para isso que Jesus me chamou e te chamou, para nós crescermos e multiplicarmos em Cristo Jesus. Isso é manifestar o amor de Jesus ao mundo. Cutuca alguém aí assim, fala, acorda em nome de Jesus, tem dó, tem dó. Gente, muitos de nós esquecemos o nosso objetivo na face da terra, acho que é só ganhar dinheiro, viver a vida legal e dar o meu dízimo e oferta, que é tarefa de todos nós. Voltou a decisão de não conversar com ninguém. Você decidiu, lembra no início, não conversar com ninguém? Mas aí eu dei a chance, agora acabou. Ouça uma coisa em nome de Jesus. Nós precisamos viver a vida do Evangelho. Esse mundo precisa do amor de Jesus, e quem vai mostrar o amor de Jesus às pessoas sou eu e você. A decisão é minha. Outra coisa, o versículo 3 mostra para sermos imitadores de Deus, de Cristo. Diz o versículo 3: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, de avareza, pois essas coisas não são próprias para os santos. Olha só, gente. Aqui tem adolescentes, eu sei, mas vocês estão se guardando em nome de Jesus para um casamento, logo depois dos 20 ou 22. Mas ouça bem, a gente fala isso com clareza. Deus criou o casamento entre um homem e uma mulher, até que a morte os separe. Deus criou o sexo para o homem e a mulher dentro do casamento. Entre um homem e uma mulher. É bom sempre repetir isso, eu nem sei porquê, mas é bom sempre estar repetindo que é entre um homem e uma mulher. Mas ouça, Deus criou isso tudo. Agora,
a imoralidade, a profanação disso que Deus criou, leva muitas pessoas a quererem viver um estilo de vida que está completamente distanciado do plano e da vontade de Deus. Para que eu e você possamos entender que precisamos, que é o versículo 3, decidir, a decisão é minha, é sua, viver em santidade pessoal. Quando se fala esse negócio de santidade, as pessoas pensam, não sei, não, eu tenho que andar durinho, certinho, tenho que andar todo quadradinho. Não, você pode andar redondinho, triângulozinho, retângulozinho, como você quiser, mas é andar de acordo com a vontade de Deus. Santificado é Deus nos tirando da sujeira do pecado, nos limpa com o sangue de Jesus e nos coloca numa nova posição de justificados em Cristo, santificados em Cristo. E Ele nos lavou e nos limpou, e agora nós somos dedicados a Deus, ao serviço de Deus, ao amor de Deus, e agora começou um processo de transformação diária, que também é chamado um processo de santificação diário, através de vivermos a nossa vida juntos com Deus, manifestando o amor de Jesus e vivendo uma vida de acordo com a palavra de Deus. Amém? Olha o versículo 4, dentro disso ainda também. Pastor, está parecendo culto de doutrina? A Bíblia é doutrina, né? Pregação é doutrina. Olha outra coisa que diz o versículo 4, gente, segura isso, vale para todo mundo, seja qual for a sua religião, você é evangélico ou não. Isso é a palavra de Deus. Não haja obscenidade, nem conversas tolas. Diga, conversas tolas. Nem gracejos imorais. Se tiver algum rapazinho fazendo gracejinho imoral com você, me dá um toque, me dá um toque. Aí eu vou dar um toque no pai dele, na mãe dele. Eu estou brincando, mas... Vocês sabiam que a Bíblia fala sobre gracejos imorais? Na época não tinha Facebook, Instagram, não tinha whatever else we have it. Snapchat, não sei o quê. Mas vale para tudo isso. Gracejos na internet, gracejos pessoais, seja solteiro ou casado, a Bíblia está falando aqui que não haja no vosso meio gracejos imorais, ou seja, as palavrinhas, né, gracejinhos morais, palavrinhas que vão, somebody love. Vocês não sabem o que é isso, eu sei, estou ligado. Ouça uma coisa, os adolescentes ali, por que a Vanessa está rindo? É porque esse negócio é antigo lá no Brasil, esse tal de somebody love é antigo. Então ouça, decida parar de rir agora. Não dá, é difícil. Ouça uma coisa, diz aqui, sem gracejos imorais, que são inconvenientes. É inconveniente. Mas, ao invés disso, ações de graças. Decida santificar, gente, adolescentes, jovens, nós todos. Decida santificar as suas ações, decida santificar as suas palavras. E decida santificar aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você faz e até aquilo que você ingere, bebe ou come. Decida santificar a sua vida pessoal. Isso está na Bíblia. Agora, como é que eu vou conseguir isso? Só com Jesus e com o Espírito Santo de Deus na minha vida. Só. Decida santificar a sua vida, para que eu e você possamos ter uma vida abençoada por Deus. Olha outra coisa aí, versículos 5 e 6, nós já vamos começar a terminar. Aqui nesse texto fala, que nós já lemos, né? A questão de que as palavras que espalham medo, dúvida, incredulidade, divisão, rebelião, insatisfação, escassez, palavras negativas de derrota, não vai dar certo, pessoas que só ficam falando palavras negativas de derrota, murmuração, calúnias, que essas palavras não saiam da nossa boca, mas que saiam ações de graças. A decisão é, diga forte, a decisão é. E, finalmente, para nós terminarmos hoje, versículos 5 e 6.
Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral. Aqui no texto fala fornicador, aquele que pratica ato sexual fora do casamento entre um homem e uma mulher, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra. Nenhum desses tem herança no reino de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Ouça uma coisa. A Bíblia muitas vezes tem umas palavras duras, que nos chacoalham, que parece que está pegando a gente pelo colarinho, chacoalhando assim, mas, na realidade, não é isso que a Bíblia está fazendo. Pense o que foi dito no versículo 1, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. A palavra aqui é dura, mas ela é transmitida da seguinte maneira, ouça, não sei qual foi a sua experiência com seu pai, mas aqui é um pai amoroso. Um pai amoroso que pega o seu filho e senta o seu filho do lado, senta do lado e começa a falar com o filho, fluindo amor, mas fluindo disciplina e autoridade, fluindo caráter, honestidade, integridade e transparência. E é com esse amor de pai que a Bíblia está dizendo de que pessoas que vivem um estilo de vida distanciado da verdade, da palavra de Deus, não vão ter parte no reino dos céus. Não é com raiva, com ódio e com vontade de arrancar a sua cabeça, não. É uma expressão de amor que nos constrange a nos voltarmos para Deus e nos reconciliarmos com Jesus Cristo. E é o Espírito Santo que trabalha na nossa vida. Porque hoje em dia os valores estão completamente deturpados. E a ideia desse texto aqui é que eu e você possamos decidir não ser influenciados pelo mundo, mas ser influenciadores. Jesus disse que eu sou o sal da terra e a luz do mundo. Onde chega sal influencia, onde chega luz influencia. E é para isso que Jesus está nos chamando, para influenciar aonde nós chegarmos. Aí você diz, mas eu nem cheguei em lugar nenhum, eu nem sei o que está acontecendo. Então deixa eu dizer o que está acontecendo. Deus te trouxe aqui nesta noite para mostrar para você que vida cristã é vida com Deus, vida com Jesus, cheio do Espírito Santo. Para mostrar que vida cristã é segundo a palavra de Deus. Não importa o que você tenha visto ou ouvido acerca de alguns que se dizem cristãos e até alguns que se dizem que são desta igreja, mas que não estão vivendo de acordo com a palavra de Deus. Eu estou dizendo que viver a vida cristã, ser imitador de Deus, ser imitador de Cristo, é decidir abrir a porta, deixar Jesus entrar e viver aquilo que Jesus quer pela Bíblia, para a minha vida e para a sua vida, e isso traz uma paz, traz uma alegria, isso traz uma felicidade, isso traz vida abundante, isso traz ser mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode ficar em pé em nome de Jesus? Ouça bem em nome de Jesus. Eu e você precisamos dar um basta. Ontem, no nosso encontro de homens, foi um encontro assim para a gente dar um basta. Para a gente decidir a impactar esse mundo como homens de Deus. E eu quero te desafiar nesta noite, adolescentes, jovens, homens, mulheres, como filhos amados, como filhas amadas de Deus, nós decidirmos influenciar este mundo com o amor de Jesus. Feche seus olhos. E é importante você falar, pôr para fora, declarar isso em nome de Jesus. Não sei se eu vou conseguir, se eu não vou. Se você ficar pensando assim, é falta de fé e de confiança em Deus. Muitas vezes nós falamos coisas que achamos que não podemos e não vamos conseguir, mas falamos com uma declaração de fé, uma profecia, uma declaração de confiança em Deus. Então feche seus olhos olhando para Jesus, põe a mão no seu coração, num símbolo como que essas palavras estão saindo do seu coração e vão entrar nele de novo.
Diga assim: eu decido. Diga com força, com fé, com confiança, como um ato profético e uma declaração profética. Eu decido ter uma vida cheio do Espírito Santo. Eu decido abrir a porta para Jesus entrar. Eu decido entregar minha vida para Jesus. Eu decido ser imitador de Cristo. Eu decido, diga isso, deixar Jesus dominar a minha vida. Eu decido viver o amor de Cristo. Eu decido viver em santidade. Eu decido santificar a minha vida. Eu decido sair da área de conforto. Eu decido glorificar a Deus na minha vida, aonde eu estiver, o que eu falar, o que eu fizer, aonde eu for, que a minha vida seja manifestação da presença de Deus. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Eu quero te desafiar, se você fez esta decisão e quer realmente entregar sua vida para Jesus, reconciliar-se com Jesus, e falou isso, e quer vir aqui à frente, alguém vai vir com você. Você chama alguém, se você não quiser vir sozinho. O pessoal aqui é gente boa, pessoal bem tranquilo, descontraído. Cutuquem alguém aí e fala assim: vamos lá comigo, eu preciso ir, eu quero ir, tem alguma coisa me levando. É o Espírito Santo que está te falando aí. Então pede ajuda para alguém e fala: vamos lá comigo, me ajuda aí. E venha, enquanto cantamos, entregar sua vida para Jesus, reconciliar-se com Jesus. Ou se você tem alguma outra situação na sua vida que você quer colocar diante de Jesus, você decide. Uma situação conjugal, de trabalho, de imigração, financeira, seja o que for. Saúde, alguma enfermidade, coloque diante de Deus. Decida confiar em Jesus. Decida confiar na graça, no amor, na misericórdia e no poder de Jesus Cristo. Jesus está aí batendo a porta. Decida abrir, porque Ele quer ser o centro da sua vida. Onde está Jesus na sua vida? Onde está Jesus na sua vida? Quais áreas da sua vida Ele está? Quais áreas você abriu a porta e Ele entrou e tomou conta? Tem alguma área aí que está fechada ainda e Ele não pode entrar? Então abre agora, confesse, se arrependa e deixe Ele entrar, que aí Ele vai trazer mudança. Em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você tem alguma causa, alguma necessidade, tem alguma situação no seu coração que precisa ser tocado por Jesus, uma situação na sua casa, no seu negócio, na sua vida financeira, familiar, em alguma área da sua vida que precisa do toque de Jesus, da mão de Jesus, decida deixar Ele tocar, coloca na mão dEle. Jesus é tão maravilhoso que Ele nos dá esta graça de decidir. É Ele quem nos dá esse direito. Agora o problema são as nossas decisões sem a direção dEle. O problema são as nossas decisões sem a orientação do Espírito Santo. Deixe Ele ser o centro da sua vida, o centro da sua vida espiritual, o centro da sua casa, da sua vida pessoal, o centro do seu divertimento, o centro da sua família, o centro do seu casamento, o centro dos seus relacionamentos, o centro do seu negócio, o centro do seu emprego, o centro das suas palavras, o centro dos seus pensamentos. Jesus, seja o centro desta igreja, Jesus. Esta igreja é tua, Jesus. Traz limpeza, Jesus. Tira, Senhor, toda sujeira, todo pecado, toda imundície. Tira, Jesus, tira pelo teu amor, o teu poder e a tua graça.
Traz arrependimento, traz confissão, traz perdão, traz libertação, traz cura, Jesus. Nothing else matters, nada mais interessa. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Tu és o centro, Jesus. O centro da nossa vida. Te adoramos, Jesus. Com os olhos fechados ainda. Tudo que você for fazer, fala com o Espírito Santo primeiro. Você diz, mas eu já tenho Jesus. Por que o Espírito Santo? Porque Jesus morreu, ressuscitou. E Jesus disse, eu preciso ir para que Ele venha. O outro Consolador virá para habitar em você. Jesus foi para os céus e o Consolador veio. O Espírito Santo veio, o nosso amigo, o nosso conselheiro, o nosso Consolador, aquele que nos enche de paz, de alegria, que nos dá os dons espirituais, que nos faz produzir o fruto do Espírito, que é o caráter cristão. Você tem o Espírito Santo. Se você tem Jesus, você tem o Espírito Santo. Tudo que você for fazer nas menores coisas que você acha que são insignificantes e que não precisa, precisa sim. Vida abundante é vida direcionada pelo Espírito Santo. Fala com Ele, Espírito Santo, é isso que o Senhor quer que eu poste no meu Facebook, no meu Instagram? É isso que o Senhor quer, Espírito Santo? O Senhor está feliz com esse meu post? Espírito Santo, o Senhor está feliz com isso que eu estou vendo, né, na internet, no telefone, na televisão, no computador? Espírito Santo, é isso que o Senhor quer com o meu relacionamento? É isso que o Senhor quer para a minha vida? É isso que o Senhor quer realmente? Esse lugar que o Senhor quer que eu vou nesse lugar realmente? O Senhor se agrada ou não desse lugar? Do meu comportamento, das minhas ações? O Espírito Santo vai tocar no seu coração, vai te mostrar na Bíblia, está te falando aqui hoje através de uma pregação. Não, meu filho, não é isso que eu quero para você não, minha filha, eu quero para você, são coisas melhores, são coisas boas, coisas que realmente trazem verdadeira felicidade em Cristo Jesus. O que eu quero para você é liberdade, mas liberdade que agrada a Deus, alegria que agrada a Deus, divertimento que glorifica Jesus, paz no Espírito, amor. Refletir o amor de Jesus nas pessoas, não é condenação, julgar os outros, apontar o dedo para os outros, condenar os outros, não, é amor, é misericórdia, é aceitação, porque fomos aceitos pela graça de Deus, mas entendendo que somos imitadores de Deus, como filhos amados. O Espírito Santo está dizendo, meu filho, a decisão é sua. A decisão é sua. Eu te dou liberdade, a graça de decidir. A decisão é sua. Jesus está aí batendo, dizendo, quem ouvir a minha voz e abrir, a decisão é sua, de ninguém mais. Mas aí quando você decide, a obra, quem vai fazer é o Espírito Santo, é Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pela tua graça e misericórdia nesta noite. Espírito Santo, nós não queremos ser mais os mesmos que entramos aqui. Eu não quero. E eu sei, eu estou saindo diferente, com um compromisso maior. Nós queremos sair daqui mudados, transformados, e hoje decididos a ser diferentes. Na vida espiritual, no casamento, na família, no trabalho, na escola, na rua, no divertimento. Refletir o amor de Jesus, a graça de Deus, a bondade de Deus nas minhas palavras, nas minhas ações, aonde eu for. Pai, obrigado, traz perdão, traz reconciliação, traz salvação, traz batismo com o Espírito Santo. Nós cremos, com a evidência de falar em outras línguas, nós cremos.
Traz, Espírito Santo, perdão, traz alegria, cura corações, Espírito Santo, corações aqui amargurados, tristes, desanimados, cura. Você que está aí na internet nos ouvindo, Espírito Santo te alcança aí, você que está ouvindo esse DVD ou CD, o Espírito Santo te alcança aí onde você está, e Ele está falando com você, Ele quer te curar, te sarar. Entregue a sua vida para Jesus, busque uma igreja que prega a Bíblia, a palavra de Deus, volta para Jesus.